Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV Go Game, diretamente da Brasil Game Show 2013. Esse mega evento de games que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. A gente acompanhou muita coisa aqui na Play TV e hoje o Go Game é totalmente especial pra gente falar aí de placas gráficas, pra falar do futuro. O que você vai receber no futuro também. Já recebe hoje presente em matéria de placa gráfica, tanta gente utilizando com usos diferentes. E é por isso que a gente recebe o nosso convidado mais especial, Roberto Brandão, que é o diretor de engenharia da AMD para América Latina. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu, Obrigado, Roberto? prazer é meu. E também estou aqui com o Vinícius Duarte, ele que é nosso redator lá no Game TV, que é a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Eu e o Vinícius aqui, como bons gamers, estamos até com um brinquedinho aqui nas mãos. Quero que você logo de cara explique pra gente que placa é. Essa aqui é um sonho de consumo de muita gente já. Bom, o que eu brinco normalmente é que o gamer, ele dorme pouco. Ele joga bastante, dorme pouco, mas quando ele dorme, ele vai começar a sonhar com essa. Que placa é essa? Eu quero saber, o design é excelente, muito bonito, começa por aí já. Posso? Essa é uma placa interessante, assim, além, claro, do design físico dela, ela tem a tecnologia mais avançada do mundo em placa gráfica. O que acontece? Isso aqui, o nome dela de mercado vai ser uma R9, uma Radeon R9, mas aqui dentro tem mais ou menos 2 bilhões de componentes eletrônicos. Tudo isso orientado a game. A ideia principal é que essa placa, na verdade essa aqui é a única que existe no Brasil hoje, não tem mais nenhuma, foi lançada aí há mais ou menos 15 dias, e nós estamos começando a colocar essa placa, claro, o gamer alucinado, ele vai adorar isso aqui, mas principalmente porque essa placa serve para outras coisas. Por exemplo, eu vou colocar um vídeo no YouTube, será que a minha placa gráfica serve para não só me ajudar a assistir o vídeo, mas também para gerar o vídeo? Sim, tem software aqui dentro exatamente para fazer isso. A ideia é usar esse poder de processamento para que você consiga não só assistir em alta definição, jogar em alta definição, mas também te ajudar a gerar o vídeo mais rápido, gerar conteúdo mais rápido. Ô Vini, você lembra, antigamente, nós que jogamos game há tanto tempo, antigamente a gente tinha uma preocupação lá só com o processador. A gente só ficava preocupado com o processador, que o processador era rápido, você tinha um game um pouquinho melhor, assim, a qualidade gráfica. Aí depois vieram as placas gráficas e hoje, até uma pergunta que eu quero te fazer, hoje, muitas vezes a placa gráfica faz um pouco, ajuda o processador, eles estão caminhando juntos ali, né? Sim, você sabe que essa é uma tendência assim, bastante moderna, na verdade, mas já pegou. E é que realmente você, vamos dizer, a placa gráfica antigamente, ela fazia a parte gráfica do jogo. Né? Então você gerava uma imagem, aquela imagem era jogada na tela pela placa gráfica. Agora está um pouco diferente. O processador faz uma parte do trabalho, mas ele joga parte da inteligência do jogo para ser processada pela placa gráfica. É o chamado computação acelerada. Ou seja, a placa gráfica não faz mais gráfico apenas não, ela faz outras coisas também, dentre elas o próprio jogo. O Vini, por exemplo, você pode falar melhor que ninguém, você joga e você faz mais 1000 coisas, você é designer. Quero saber então, o que você faz tudo isso que você, por exemplo, é um cara que tem que ter um equipamento, por exemplo, uma placa gráfica um pouco mais... E quais são os usos que você faz, basicamente? Se você tem alguma dúvida, Roberto, é agora. Não, com certeza eu adquiriria uma placa dessa para jogar Battlefield 4, né? Que já saiu e eu acho que é um dos games que vai fazer o povo correr atrás, né? E como vocês falaram, para renderizar vídeos, trabalhar com produção de vídeo, essas placas são espetaculares, né? Porque são muito rápidas, né? E dá para usar até 4 dessas juntas? É verdade isso? Dá para colocar até 4 na mesma máquina. Eu diria que até dá para fazer um pouco além disso se você usar algumas tecnologias adicionais. Mas o padrão aí, 2 placas, tranquilo, cada uma com 4 monitores, é um padrão interessante. Dá para jogar legal. Não, e tranquilo, mais do que tranquilo, né? Dá para jogar legal. O cara coloca 2 ali, faz praticamente tudo. Elas colocam as duas, né? Elas ligam essas 2 placas na mesma máquina e aí, a partir daí, você vê como, vamos lá, 6 monitores, é um padrão interessante, você vê esses 6 monitores como se fosse um só. Uma tecnologia que internamente a gente chama de Eyefinity, que é exatamente essa, para dar uma visão muito mais estendida do jogo. Isso é legal, você sabe que tem muitos jogadores que eles gostam disso pelo seguinte, não é que eu estou simplesmente pegando uma tela e ampliando, eu estou sim dando mais detalhe. Quando você dá mais detalhe num campo de batalha, por exemplo, é a diferença de ser atingido ou não por aquele inimigo que está aqui na lateral e você não viu. Quando você tem mais monitores, mais detalhe, você não é atingido.
E é claro que vocês acabam trabalhando junto com as empresas que fazem game, por exemplo, né? Claro que os caras vão lá junto com essas tecnologias, assim, e nesse avanço que houve aí, nesse tempo, sei lá, nos últimos 10 anos a gente houve um avanço enorme. A gente imagina que agora já está praticamente real. Você olha um Battlefield 4, você fala assim, meu, olha o tanto de partícula que você tem na tela, o tanto de fumaça que você tem na tela, o tanto... Tem algumas tecnologias da AMD que fazem com que isso seja possível também, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa tecnologia envolvida, não só com hardware, mas também a parte ali envolvida. Sabe que a tecnologia do ponto de vista de qualidade do jogo, de realmente de trazer a realidade, ela investiu muito em duas coisas. Poeira, fumaça e água. Então a ideia principal é essa, você trazer esses dois efeitos. Mas vou te falar, olha, você olha às vezes uma tela ali, olha, tá legal, tá muito, a definição tá excelente, imagine em 4K. Quer dizer, quando a definição for 4 vezes maior. Eu vou contar que internamente, 4K meio que a gente já trabalha há mais de ano, há uns 2 ou 3 anos. A gente hoje já pensa no 8K, que é aquela tecnologia que nem existe na TV para colocar, mas a gente já pensa nisso aí. Então assim, a qualidade não tem limite. Esse nível de realismo está muito próximo hoje do que você até pensa, olha, a coisa realmente é real, está ali comigo, mas vai melhorar ainda um pouco mais, tem bastante coisa. Tá certo, olha só, a gente tem muitas perguntas para fazer aqui pro Roberto, programa especial aqui, o Go Game, diretamente da Brasil Game Show 2013, o Go Game especial, para falar de placas gráficas, para falar desse mundo que a gente tanto gosta, que é de games, mas de vídeo e muito mais, esse mundo gráfico que a AMD traz pra gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game para você. Go Game Especial Brasil Game Show 2013 e a AMD já está de volta para você aqui na sua Play TV. Hoje nosso assunto é placa gráfica, é o que você vai encontrar, por exemplo, no futuro, é o que você já tem hoje. É pra falar em futuro, Roberto, você é o diretor de engenharia da AMD. Cara, o que você imagina para o futuro? Você tem acesso a muita coisa que a gente ainda nem sabe que vai chegar ao mercado, mas o que você imagina aí para o futuro? Pô, tem muita coisa legal, infelizmente eu não posso te contar todas elas, mas tem uma que é a minha favorita. O que é? Imagina o seguinte, placa gráfica hoje ela gera o gráfico que te mostra. Imagina a placa gráfica ajudar o computador a te reconhecer, a saber o que você está fazendo. Isso é a próxima geração, isso é o que está chegando hoje. A placa gráfica vai fazer processamento em tempo real da imagem, ela vai, pela câmera de vídeo, pela webcam, pelo notebook, ela vai te ver e entender o que você está fazendo. Você vai conseguir falar, vai conseguir através de gestos se comunicar com o seu computador. É como a gente confere alguns filmes, então o cara conversando com a casa, né? O cara chega lá, por favor, iluminar, então não sei o quê, o cara vendo aquela tela que não existe, meio que holograma ali, só com gestos e tal. Esse tipo de coisa já é bastante possível, já existem aí algumas ideias disso, até viraram produtos, videogames, por exemplo, o Xbox foi um que trouxe uma inovação interessante nesse sentido. E isso vem para todos os PCs também, com reconhecimento de imagem em tempo real, ou seja, a máquina vai te reconhecer. Isso é uma coisa bem legal que está acontecendo, já está aí. Por falar em videogame, nós sabemos muito bem que o Wii U, o Xbox One e o PlayStation 4, sabemos que os 3 novos trazem a AMD Inside, né, dentro da... Essa foi uma vitória muito interessante, assim, e não foi só comercial, foi do ponto de vista técnico, foi muito legal. Então, assim, internamente a gente trabalhou nesse projeto por mais de 2 anos. Então, o projeto do PlayStation 4, o projeto do Xbox One foram projetos muito interessantes para se fazer dentro de casa, mas eu acho que principalmente o que ele traz de inovação é uma parte de desenvolvimento de gaming. Porque quando você consolida essa plataforma, se você pensar dentro do PlayStation, tem o mesmo, um componente que a gente chama de APU, Unidade de Processamento Acelerada, que é exatamente o mesmo processador que começa a ter dentro de PC, que começa a ter dentro de notebook com tecnologia da AMD. Então você já tem esse processador disponível em PC. Bom, se essa plataforma já existe no PC, nós estamos colocando também nos games, significa que é possível desenvolver games de uma forma muito mais estável, muito mais rápida. Ou seja, vocês vão ver jogos com muito mais qualidades, vocês vão adorar a qualidade gráfica desses novos videogames. E principalmente, esses jogos já vão chegar maduros ao mercado, porque a plataforma de PC já existe há muitos anos. Vini, e aí, você tem preferência para jogar no PC ou no console? Eu prefiro muito mais no PC, viu, Lu? Você prefere no PC? Eu gosto de console pela praticidade de você sentar no sofá, pegar o controle e acabou. O PC dá um pouco mais de trabalho, né? Mas o prazer que você tem de ter uma placa, né, da AMD, por exemplo, que te oferece uma coisa que... Eu sou muito mais entusiasta, eu gosto muito desses detalhezinhos de processamento, como ele falou, né, da poeira, do efeito da água, né, das nuvens e tudo mais. E você vendo isso em larga escala, com jogadores em multiplayer e tudo mais, é uma sensação que para mim traz uma alegria um pouco maior do que os consoles oferecem. Mas aí a gente está falando de um entusiasta que consegue pelo menos comprar uma máquina todo dia. E agora minha pergunta é justamente baseada nesse depoimento do Vini, que é o seguinte:
pô, a gente tem lançamentos aí dia após dia, placas gráficas cada vez mais poderosas, mas a AMD também tem algumas linhas com vários tipos, para vários tipos de bolso, digamos assim. Ah, sim, acho que esse é um ponto interessante, realmente. Apesar de existir essa placa que estava na nossa mão aqui, ser a Ferrari das placas, realmente tem para vários tipos de bolso. E olha que muitas vezes você nem precisa da placa mais alta. Mesmo as placas de entrada, ou hoje em dia, tratando-se aí da chamada APU, esse APU significa que a placa gráfica já está dentro do processador. É o CPU, GPU, APU, explica pra gente, tem muita sigla aí, talvez a galera não saiba. Legal. CPU é o processador que todo mundo conhece. GPU é a placa gráfica, que todo mundo conhece. Quando você coloca junto e só a AMD coloca junto, ela chama de APU. E aí o que acontece? Você leva uma placa Radeon, que é uma placa de qualidade, a mesma placa que vai dentro desses videogames, você coloca dentro do seu PC. E esse é um ponto interessante, porque muita gente realmente gosta de jogar no PC, e PC te dá uma flexibilidade de upgrade, por assim dizer. Ah, eu compro uma placa nova, eu compro mais memória, e por aí vai. Os consoles, eles normalmente aí têm um tempo de vida de cerca de 5 anos. Então ele é mais de longo prazo. Só que esses consoles de última geração, eles são atualizáveis através de internet, você tem software melhorado, os jogos cada vez melhorados. Então assim, ele anda junto com a tecnologia, além de ser uma máquina específica para jogo, o que faz bastante diferença. Minha pergunta agora, que acredito que seja uma preocupação de muitos gamers, quero montar uma máquina. No que eu tenho que me focar para ter, por exemplo, a experiência de game, para poder editar meus vídeos, para colocar lá no YouTube, por exemplo? O que eu tenho que me focar, então? Acho que você, Roberto, você é a melhor pessoa para explicar pra gente. Bom, acho que é legal lembrar o seguinte, olha, eu quero montar realmente um PC, né? Porque se não for PC, se for videogame, realmente vê o que mais se encaixa no orçamento, se encaixa realmente no que você quer jogar. No PC, realmente a que manda no PC hoje é a placa gráfica, né? É o ponto principal. Mas principalmente, não gaste todo o seu dinheiro só na placa gráfica. A máquina moderna, a máquina inteligente, ela é balanceada. Então essa é uma coisa interessante. Por exemplo, eu coloco uma baita placa gráfica e esqueço a memória, você vai ter um problema. Da mesma forma, se você compra, sei lá, um processador muito alto, com budget reduzido, né, com orçamento reduzido, e uma placa gráfica mais baixa, você vai ter problema. Então, balancear o sistema é o que eu mais recomendo. Realmente é uma coisa legal. E, bom, a AMD traz algumas tecnologias interessantes, por exemplo, a APU é uma delas, a placa gráfica já está ali. Aí eu quero um pouquinho mais do que essa placa gráfica, eu compro uma segunda, coloco e elas trabalham juntas. Esse tipo de tecnologia, pensando realmente nisso aí, eu começo numa plataforma nesse nível e consigo evoluir para níveis mais altos de desempenho gráfico, funciona bem dessa forma. Bom, Brandão, a gente tinha 1000 perguntas aqui para fazer, claro que acho que a galera de casa também tinha várias perguntas para fazer, mas é só ficar ligado nos Dicas AMD que estão passando direto aqui na Play TV, você vai saber um pouquinho mais, eu dou umas dicas lá que o Brandão me dá, na verdade, eu só repasso para vocês. Brandão, muito obrigado pela participação, nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas não perca a oportunidade de conferir mais Go Games, por exemplo, se você perdeu algum, é só entrar lá no nosso site playtv.com.br/games, entrando lá, tem todos os Go Games para você, e não deixe de nos seguir lá pelo Twitter, @GoGamePlayTV. Vini, obrigado pela participação. Acabando o programa aqui, vamos jogar nós três juntos, né? Opa, vou lá. Tá certo, então. Go Game, semana que vem, a gente tá de volta. Tchau, tchau.